vimos lá na aula passada, a gente viu o demônio no cotidiano. Hoje nós vamos ver as tentações e as estruturas como a igreja entende esse processo como um todo de tentação no dia a dia da vida. E aí a gente vai ver que a tentação é algo que é de fato presente. Por isso a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: por que vivemos um combate espiritual? Qual é a razão? Não seria tudo muito mais fácil se a gente simplesmente não participasse de um combate espiritual? Seria tudo muito fácil. Só que, não. Não é bem assim. Por que que não é? Primeiro, o princípio básico é que Cristo foi tentado. E aqui a gente tem que ir lá para Mateus, para Marcos. Marcos, então, porque Marcos é muito curtinho. Mas Lucas. A primeira coisa é entender que Jesus foi tentado. Em que sentido ele foi tentado e quando ele foi tentado é fundamental para a gente entender por que que nós estamos submetidos ao mesmo processo que é a tentação. A primeira ilusão de ótica que nós temos é de que Jesus sofreu tentação depois de 40 dias no deserto, que a narrativa vai apresentar como tentação direta, e depois desses 40 dias ele foi tentado, respondeu as 3 vezes e o demônio, perna para que te quero. Mentira. A primeira coisa é que tanto Lucas quanto João dão a entender que Jesus foi para o deserto e foi tentado por 40 dias. Ele não é tentado no último dia. Ele foi tentado durante os 40 dias. Depois ele vai ser tentado durante toda a vida pública. Toda a vida pública. Durante toda a caminhada de fé, de seguimento, tudo isso vai ser marcado pelo processo da tentação. E aí a igreja vai dizer o seguinte: entendemos o básico significa saber que tentação não é pecado. Mais à frente nós vamos ver como se dá essa estrutura da tentação, mas ela não é pecado. Ser tentado não é mal nenhum. Mas a tentação, cair em tentação, aí já é uma outra história. Aí a cobra já fuma. Tá? Ser tentado significa estar longe de Deus? Não. Não, você não é tentado porque você está longe de Deus. Na verdade, você é menos tentado se você está longe de Deus. Quanto mais perto, maior a presença da tentação. Então, ter clareza sobre essa questão de que tentação é algo tão natural e tão cotidiano do nosso ciclo de vida que a gente deveria estar atento. Então, a igreja vai propor sempre que a gente esteja atento à perspectiva da tentação, porque ele está aqui. Ele está aqui. A gente não pode esquecer que ele é um extremo observador. Então, ele está sempre nos acompanhando, esperando a hora certa, o momento certo, do jeito certo, para dizer: aproveitem. Tentação faz parte do processo do cotidiano. Por isso, a gente não deveria ficar estranho a essa realidade. Mas, para a maioria dos católicos, isso não é uma verdade a ser aceita. Todo mundo acha que a tentação não faz parte do cotidiano da vida. De que a tentação acontece em momentos esporádicos, específicos, quando você está numa grande situação. Por isso, a gente não tem muita noção de onde é que a tentação aparece e quais são os critérios que o demônio usa para vir fazer uma visitinha. Porque Orar e vigiai. Orar e vigiai. O vigiai é marcado dessa perspectiva, porque a tentação é constante. E ela vai aparecer para nós de modo muito direto. Ela costuma não trazer grande processo de destruição, mas ela costuma destruir parte daquilo que é da nossa convivência, da nossa essência, do nosso ser, que é confiar em Deus, ter esperança, manter a perseverança e ser humilde. Mas não é algo que seja nem tão simples, nem tão fácil. Por causa de quê? Porque ou a gente está ou em A ou em B. Ou a gente está se cagando de medo, e aí é que nem a morte, né? A gente não fala da morte porque tem medo dela vir. Então, as pessoas não falam da morte, não. A morte não é um assunto a ser tratado no âmbito da fé. A gente morre de medo de falar da morte. Não diferente do demônio. A gente morre de medo. Porque só através dela que a gente vai para a vida. Sim. Mas isso são dados só aqueles que já percorreram o caminho. Se você chegar em qualquer templo católico hoje, hoje nós vamos conversar sobre a morte.
a metade já sai da igreja. E a outra metade já cai dura. E fica lá o padre e as 4 beatas. E vai ser anúncio do mês inteiro. Hoje o padre falou de morte. Meu Deus, aquela lista foi terrível. Porque ele falou da morte, quanta dor, quanto sofrimento, quanta tristeza. Não diferente do demônio. A gente se lixa de medo. Ontem nós falamos do demônio na aula de Bíblia na passagem. Só assim uma rabiscadinha. Mas já tinha os 4 caindo à direita, os 4 caindo à esquerda, apavorados. Porque, o demônio. Mas No começo eu tinha mais medo de subir o morro, agora já tá de boa. Porque nós morremos de medo. E são 2 posicionamentos. Ou a gente fica com muito medo, muito medo, ou a gente fica com aquela ideia de que não tem jeito mesmo, já que ele vai... já que eu tô... Aquela frase fatídica, né? Já que eu tô no inferno, dá um abraço no diabo é detalhe. Ou a gente tem medo, ou a gente aceita e não resiste, não baixa a guarda, e aí aceita que ele vai fazer tudo. De cara a gente já sabe que ele não tem tanto poder assim. Por isso, nós devemos deixar um pouco dessa ideia de que, bom, o demônio vai conseguir nos alcançar em tudo. Não vai nos conseguir. Não vai conseguir nos alcançar em tudo. Mas é melhor vigiar do que correr o risco. Não baixa a guarda, porque se baixar a guarda, você dança. Você dança. Não tem conversa. E aí, de novo, né? Para não perder o hábito nefários, a cena do padre. Antes do padre chegar, ele está desesperado. Sim. Porque o padre que ele espera é um padre que acredita no demônio. Mas o padre que chega é um padre que não acredita no demônio. Não acredita. Como não acredita nele, ele diz, então é dos meus. Quis até apertar a mão dele. É dos meus. Se não acredita em mim, Então a ou seja... vontade que ele ficou. Exatamente, porque se Ele não não acredita em acreditava. mim, não sabe o que fazer para me impedir de estar aqui. Bem Não assim. sabe o que fazer. E aí ele bate papo, conversa, dialoga e tudo mais. Por quê? Porque aquele padre é o símbolo dessa ideia de que tudo é psicologia. Isso é uma realidade da igreja. Esses padres que não acreditam. Tem padre que não acredita na Eucaristia? O que estão fazendo lá? Sério. Aos montes? Ai, O pelo amor milagre de saiu daí, Deus. né? Sim, aos montes, não é? Quando saiu o anciano, por exemplo, era um caso de ser uns 4, 5. Hoje é uma legião. Hoje é uma Não legião acredito. que não acredita. Ai, Que credo, efetivamente coisa não mais acredita na presença real do corpo do sangue de peixe. O cara do padre É, que esse é o O milagre lá. exorcista do Papa lá fala, né, que eles querem acabar com os exorcistas porque a acho que não existe uma coisa assim. Eles chegam lá Sim, numa sim. conversa assim. Sim, eles acreditam que não há mais o mal. O mal foi uma criação da mente humana e que o mal não existe mesmo. Eles querem que os exorcistas Não tem? Não tem? O demônio não Ai, existe. coisa mais É tudo difícil. psicologia. O demônio não existe. A pessoa está lá, levantou 5 pessoas, arremessou 4 na parede, não tem nada demais, é só psicologia. É que ele teve um transe psicológico e ficou super forte. Ele teve um transe psicológico, adquiriu força de um anjo, e aí foi só isso que aconteceu, nada de mais grave. E nós temos uma tendência muito grande, e aí a igreja vai se esforçar nesse sentido de dizer que a gente precisa tomar cuidado com isso. Nem tudo é psicologia. Não podemos dizer que tudo é o demônio, É. mas tem que ter clareza que nem tudo é Sim, psicologia. Mas e se o padre não acredita no demônio? Ele também não acreditaria em santo, em anjo, Não, na Eucaristia, nada do que ele está falando. nada. Essa O que que faz lá? nada. Essa é a problemática fundamental. Essa, Faz lá. o efeito pós-Vaticano II, que é uma das coisas que desafia a nossa dinâmica de vida, é esse relativismo que o Papa Bento vai criticar tanto. Esse relativismo espiritual e existencial. Então você não crê em algo, achando que não crendo naquilo, não vai atingir o resto tudo. É. Só que as verdades de fé, elas vão desmoronar tudo de uma vez só se você não acreditar em algo. E às vezes são coisas muito simples que você fala sem ter noção de que você está destruindo tudo só em falar aquilo. Por exemplo, quando você diz que que Adão e Eva é um mito, você acabou com tudo. Porque você já morreu. Ele diz que é uma, como é que a gente diz? Figura de linguagem. Não é uma história. Quando a gente Um vai conto. fazer uma alegoria. Uma alegoria, pra- é. Gente, eu fiquei pasmo. Mas se você partir desse princípio, acabou com tudo. Por quê? Porque a razão da encarnação é o pecado original. Se é uma alegoria, a pergunta que fica logo em seguida é: o que foi então o pecado original? Existiu o pecado original? É.
Porque se não são duas pessoas. Não são duas pessoas. Se é um conto. É um conto. Tá. Se não é real. Então o pecado original, ele é real ou não? Como é que tu vai provar a realidade do pecado original se Adão e Eva não são seres humanos? Toda a genealogia que foi com base nessa lá. Sim, é o início, né? Não. A existência continua, mas os sacramentos desaparecem. A gente batiza por quê? Por quê? Por causa do pecado original. Se o pecado original não existiu, o batizado não tem sentido. A Eucaristia desapareceu. O plano salvífico não tem sentido de ser. Não, Jesus. Tudo vai gradualmente desmoronando. Sim. Então não é dizer que a Bíblia é absoluta em tudo, mas você precisa saber que algumas coisas você não pode desmontar. Não pode desmontar, porque são princípios de fé. É o mesmo que dizer que Jesus não saiu do túmulo. Como dizia São Paulo, se Jesus não ressuscitou, a gente deve ser jogado da ponte. Vazia, vã, tola é a nossa fé. Vamos nos jogar da ponte. Mas hoje, até hoje, nós temos padres e a leitura bíblica mais voltada à histórico-crítica, que tem valor em si, mas hoje nós temos ainda a rodo no Brasil inteiro cursos e cursos de Bíblia que ainda sustentam que Adão e Eva são duas alegorias e que aí eles fazem recorte. Adão e Eva eram duas, a Eva é uma imagem de uma possível mulher que existiu, é a mãe de todos os homens. Tá, mas se é uma possível mulher e continua sendo mulher, para que precisa ficar desmontando a coitada da Eva? É uma mulher cara, é um possível homem. Isso só esvazia a dimensão da fé. E para ajudar mais ainda, então não existe anjo. Não existe anjo, porque não existe demônio, não existe anjo. E aí você vai tirando tudo. Não existe nada. Não existe céu, Não existe Vai nada. falar isso também. Não, e tu vai desmontando. Tá na ideal dele, é para ser pastor, tá lá só para pegar o dízimo. Sim, mas esse foi um dos desafios, por exemplo, da minha geração. Que a minha geração foi formada sobre a tutela e o pensamento e a ideia dos grandes pensadores da teologia da libertação. Os grandes pensadores da teologia da libertação, eles são marxistas. Então, eles trabalham com a tese de que tudo é matéria. O que não é matéria não tem sentido de prestar culto. Então, tudo é matéria. Então, tudo era vinculado a material. Então, a igreja ficou muito perto do protestantismo. Literalmente. Tudo se tornou tão perto do protestantismo que a Eucaristia passou a ser celebrada com qualquer objeto, com qualquer coisa. No Brasil, nós ainda temos hoje no Nordeste, mas nós temos praticamente em todo o país, com as comunidades eclesiais de base, atrocidades litúrgicas que hoje não tem nem como imaginar. Você fazer consagração com pipoca, cachaça no vinho, cachaça no lugar do vinho. Nossa. Missa em terreiro de Umbanda. Um monte de gente na igreja católica para celebrar junto. Era coisa natural. Porque a gente perde essa coisa do crer, e quando perde essa coisa do crer, você vai desmontando tudo. Claro. Sagrado. Por exemplo, foi tirado de nós essa tríplice relação: mundo, carne e demônio. Nós não temos mais essa noção de que o mundo e os processos que nós vimos na aula passada são âmbitos onde as tentações se tornam veementemente presentes. E aí, a oração de São João, por exemplo, a oração de Jesus no Evangelho de São João, que ele vai dizer o seguinte: vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Aí veio a teologia da libertação e disse: vocês estão no mundo e devem querer estar no mundo. E aí, todos nós começamos a achar que estar no mundo era uma coisa maravilhosa. E aí a gente começou a ficar no mundo. E aí, quem sai do mundo é o quê? É maluco. É doente da cabeça, porque está fora da casinha. Porque o separado, ele sempre está fora da casinha, porque, mas eu não deixo meus filhos dançar funk. Para quê? Que besteira, não tem nada de mal no funk. É radical demais. Tu é radical demais. Porque quando você começa a sair deste mundo,
Você começa a fazer essa experiência de ficar longe. Foi esvaziado a questão da carne. Porque começou a se dizer, nós vamos ver depois nos exercícios ali de proteção, vai ter também o exercício de se machucar como exercício de proteção, que era algo que estava ligado à estrutura da carne. Porque nós nascemos e crescemos com uma inclinação para o bem e uma inclinação para a desgraça. Então a gente não está vivendo a desgraça porque a gente não tem inclinação para isso. A gente tem inclinação para isso sim. A gente tem uma inclinação para o mal. Mas como é que a gente vai mudar essa estrutura? Como é que a gente vai pensar essa realidade de modo mais diferente? Quando se trata da carne, é fácil entender. São Paulo vai dizer, a carne é fraca. E é fraca. Não adianta querer inventar e dizer assim que, não, eu sou forte. Forte nada. Nada, cara. Tu adquiriu as habilidades, ou podemos dizer, os remédios necessários para domesticar a tua carne. Caso contrário, né? E aí, nessa batalha da tentação, numa nossa dinâmica cotidiana, vem algumas coisas que a gente nem pensa que seriam importantes. Por exemplo, dormir bem. A maior vitória do demônio, nesse sentido, foi que nós dormíamos em 2 ciclos e o demônio convenceu-nos de dormir em apenas 1 ciclo. Nós dormíamos até a Revolução Industrial, das 6 da tarde até as 3 da manhã, e depois dormíamos das 4 até as 6. Era o ciclo. Por isso que às 3 horas da manhã é o horário que se diz, o horário que o demônio vem. É o horário, é um monte de coisa. Por isso o padre, o nosso famosíssimo, reza às 4. Porque ele acorda às 3. Ele dorme no primeiro ciclo. Aí ele acordava no final do primeiro ciclo, 3 horas. Por que ele começa a rezar o terço? Porque ele acorda, tá lá, não tem o sono imediato, e aí ele começa a rezar o terço, e ele mesmo diz que aí, depois ele então já que eu estou rezando, por que não vamos rezar para mais... Eu e mais um, quem sabe tem mais um perdido por aí, que nem eu, que passou o primeiro ciclo de sono, e aí dessa ação de rezar, ele passou a rezar direto, e ele começa às 4, mas é porque ele, às 3 horas ele acorda às 3, se organiza e começa a rezar às 4. Mas ele vive o primeiro ciclo. Por que ele consegue dormir no primeiro ciclo? Porque ele deita cedo. O problema é que nós deitamos já na metade do final, ou para lá da metade do meio do primeiro ciclo. Nós deitamos 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã. E aí nós não conseguimos entrar nesse processo. Por quê? Porque aí dormir bem, e no horário certo, faz bem para a saúde. Ter uma vida ordenada, rotina, planejada. Que planejamento é tudo, né? A gente planeja tudo nessa vida, exceto a nossa vida. Tudo que envolve a ideia de planejamento financeiro, estrutural e coisa, a gente planeja. Agora, planejamento de vida está cada vez mais difícil. O que eu quero, onde eu quero chegar, o que eu quero fazer, o que eu quero realizar, de que modo eu quero realizar, de que modo eu quero me santificar. Quer ver planejamento de vida espiritual? Planejamento de vida espiritual é o caos, não acontece. E é por isso que o demônio consegue mexer tanto com a nossa carne. Porque a gente vive em processo constante de desequilíbrio. E aí ele vem, nos dá uma sugestão, gera uma confusão, causa um isolamento, e aí está feita a desgraça. Uma das características próprias das novas gerações, eles têm uma sugestão muito grande, por acesso às redes sociais, internets e tudo mais. Eles vivem em processo de confusão, por isso o índice de suicídio aumentou drasticamente, porque agora nós temos que imaginar que as imagens de sugestão que a gente tinha, por exemplo, muita gente se pergunta por que cresce tanto o número de suicídios na adolescência e juventude. É simples. Qual eram as nossas imagens de sugestão que a gente tinha? Mato, animais silvestres, animais domésticos, pedra, rio, peixe. Essas eram as nossas imagens de sugestão.
Todos eles obras da graça de Deus. Agora, quando um jovem, um pré-adolescente, se tranca no quarto, liga o computador ou acessa o celular na internet, quais são as imagens que ele tem acesso? É um prato cheio. É o melhor contexto que poderia se imaginar. É um prato cheio. Se você para conversar com esses, a primeira coisa que você vai perceber é que eles estão plenamente confusos. Eles não sabem para onde vão, nem o que querem, nem o que querem fazer. E até mesmo o discurso e a conversa deles é toda confusa, toda perdida. E o resultado não poderia ser diferente. Isolamento. Cresce drasticamente o número de jovens que não conseguem sair do quarto. Às vezes nem para ir almoçar com a família, ou para ir comer com a família. Sair de casa. Perdeu-se muito o senso de criticidade. Né? Os jovens hoje, a maioria deles não sabe distinguir o que é certo do que é errado, o que é verdade do que é mentira. Eles não se questionam. Essa confusão que você mencionou, a gente percebe muito no ambiente de trabalho, por exemplo. O que chega, às vezes eles têm uma visão rasa, eles não se aprofundam, eles não buscam saber mais, conhecer mais, aí levando para essa parte espiritual também, né? A gente sempre tenta buscar alguma coisa diferente, tentar aprender, questionar por quê, né? Mas por quê? Ah, você trouxe uma informação, mas por quê? E a juventude está perdendo esse porquê. Eles não se... Sim. Parece uma perda de identidade. Disputar com o celular é muito difícil. Muita ansiedade, eu acho. Mas parece que eles estão Não. perdendo a identidade, assim, aquele senso crítico, né? Eu vejo muito isso, não generalizando, mas na grande maioria, na faixa ali de 16, 18 anos, né, que a gente pega ali para trabalhar Sim. com a gente, tu não tem um senso de criticidade. O pessoal Mas- nos questiona. Mas isso se dá por quê? A culpa é de quem? A culpa é da nossa geração, que viveu tudo e achou que eles não deveriam passar por aquilo que nós passamos. Aí a gente foi forte, a gente foi forte e teve filhos fraquíssimos, porque a gente abdicou do direito de transformá-los. E aí os nossos filhos têm agora, e essa nova geração que vem, e essa nova geração que está aí, e aí eles não têm força de vontade porque a gente retirou a força de vontade deles. Tá? Quais os princípios que davam força para nós? Os princípios que os nossos pais tinham. Comunicação zero. Comunicar-se é besteira. Falar com um poste que não sabe o que tu está falando é perda de tempo. Era a coisa mais simples. Adulto não discute com criança. Porque a criança não sabe. Quem que tu vai discutir com uma criança? Não vai discutir com o gato. Mas o que nós, gênios da modernidade? Não. Porque a criança, ela tem cognição. Ela vai construir o mundo dela. Tá aí, construiu. Tá aí o mundo. Tá aí o mundo. Tá aí o mundo que ela construiu. Chegava lá, a mãe Tava lá. conversando, a mãe só dizia, tô conversando. A gente tinha que sair. Isso aí. Claro. Hoje eles chegam e parar todo mundo e ficar, que foi o reizinho. O Piaget, o Vygotsky e o Vallon, que criaram a tese de que o construtivismo, a criança precisa construir o conhecimento. Adultização também, né? Não tem nada adultização. Que adultização? Não, os pais adultizam os filhos quando eles usam essa teoria de deixar ele falar, de deixar a criança uma criança. Não mudou Sim, nada. mas essa adultização que nós temos aí não é nem adultização, nem infantilização mesmo, porque tá pior do que adultização. Ah, porque estão lá aparecendo coisa. Que nada! Nada tá pior, porque eles não desenvolvem o intelecto, é só estado corporal. É só estado corporal. E aí, de maturidade, de entendimento, de perspectiva, não acontece. E aí, neste mundo que nós vivemos nessa batalha, e aí é assim, ó, é preparar o terreno para o capeta, né? É preparar o terreno para o capeta. Porque desde o primeiro dia que nós começamos a hemorragia, eu lembrei a vocês, né? Como a gente não sabe que a gente está numa batalha espiritual, a gente deixa o terreninho parado, o gramado prontinho. Ele nem precisa fazer esforço. Ele só precisa chegar. Eu estou num desafio com meu filho, com aquele livro de oração, e já faz 60 dias, ou mais, de no almoço parar, ler aquele negócio, ler aquele oração e rezar sem
todo dia eu tenho que brigar com ele para largar o celular, para largar o negócio, para rezar. Todo dia nossa, faz mais de tanto tempo e ele não. Quantos anos ele tem? Ele luta, tá com 12. Ah, bem novinho. Você tem duas opções. Você tem mais 2 anos para resolver o problema, então tem 2 opções. A primeira é, entenda, o método que funciona é menos diálogo e mais ação. A fase do diálogo já passou. O problema é nós adultos fazermos essa passagem. Porque a gente negocia uma vez, negocia 2 vezes, e daqui a pouco a gente cria o hábito de negociar. E aí ele fica toda a vida esperando que tu vai esquecer de negociar. Ele não entendeu que, naquele momento, tu não vai perguntar nada para ele. Tu vai passar, vai retirar da mão o celular e o assunto está encerrado. E toda vez que ele estiver com o celular na mesa, a punição será por hora. É porque tu não estabeleceu o método de punição. A punição será por hora. Não guardou o celular antes de eu precisar chamar a atenção? 2 horas a mais sem. Não guardou o celular. Depois de umas 2 semanas, tu vai ver. A hora que tu quebrar a esquina, ele já botou o celular na mesa e já está assim, ó, de mãozinha posta. Porque ficar 3 horas sem o celular depois, Meu Deus, se a gente ia fazer isso com a mãe. a discussão. Por que temos um combate espiritual? Bom, as razões pela qual a igreja vai dizer isso são que a gente precisa crescer. A ausência da batalha espiritual é praticamente impossível por causa da Eva e do Adão. Então, porque a ação da Eva e do Adão lá no Éden trouxe para junto de nós o combate espiritual. Porque tornou manifesto o demônio na realidade humana. Por isso, o mundo é dele. Porque a escolha do pecado original era muito simples. Ou você escolhia Deus como regente de toda a tua vida, ou você escolhia o demônio como regente de toda a tua vida. E a Eva e o Adão escolheram o demônio como regente. Tendo o demônio como regente, você agora precisa travar uma batalha espiritual para entrar em todo o processo de transformação para que você consiga voltar plenamente para Deus. Agora, então, você vai ter que lutar contra aquele que você convidou para dentro de casa. Que acaba sendo o ciclo contínuo de toda a realidade humana. Nós estamos continuadamente lutando contra aquele que a gente convidou para trazer para dentro de casa. E ele vai estar ali e a gente vai estar continuamente rezando e lutando para isso. Por isso, para entender como a gente chega a uma maturidade espiritual, nós vamos nos deparar diante de 2 coisas. Primeiro, uma pessoa imatura na fé vai medir a fé por aquilo que ela sente. E aí nós já vamos ver que a boca não muda a boca. Por quê? Porque os católicos medem a experiência do encontro com Deus pela quantidade de lágrimas que caem do rosto. E pelas emoções que causam na nossa vida. E a igreja vai nos dizer que isso é imaturidade na fé. Por quê? Porque você só acredita que a fé funciona quando você está emocionado. Você só acredita que encontrou Jesus quando você vai na missa e chora diante do sacrário, do Santíssimo. E é por isso que nós temos um encontro de segunda-feira e terça-feira da renovação carismática, 5.000, 10.000. Na missa de domingo, 40, 50, 60. Porque o que se diz? A missa não se emociona. A missa não me deu nada, não me emocionei, não senti nada. Eu não senti nada. E aí vai tudo em torno do clero, porque o clero também é imaturo na fé. Aí nós temos vários padres que vão no mesmo caminho. A missa tem que ser emocional. Aí esses padres reúnem multidões em torno. Tudo é baseado nessa tese. É um modelo celebrativo para o imaturo da fé. Imaturo da fé. Que espera ir para o evento e sentir. Se não sente pela emoção da coisa, sente pela gargalhada. Pela risada. Pela coisa. E aí você quer descontrair. A maturidade espiritual, ela adquire-se pela fidelidade. Não interessa se a missa está animada ou desanimada. Sim. Não interessa se eu senti um arrepio na espinha ou não senti arrepio nenhum. Não interessa se o padre acertou na homilia ou não acertou na homilia. Porque eu continuo lá, independente disso tudo. Uma fé madura não muda de local. Vai ficar mantendo-se sempre ali, independente
dinâmica em que se está a comunidade. Uma fé imatura está sempre buscando mais emoção. Se tornou dependente da adrenalina, é uma fé que é dependente da adrenalina e dependente das experiências. Não depende do Por que é tão importante ter essa noção da fé madura ou da fé imatura? Porque a fé imatura trabalha uma área que é a porta, uma das grandes portas para a tentação. As emoções. As emoções são uma grande porta para a tentação. Para se aproximar, para ter vivência, para estar muito, muito, muito perto. Porque quando você se emociona, você, dependendo do estado da emoção, abre-se de modo, por demais, toda a perspectiva da presença do demônio, dependendo do modo como você se emociona. Mas eu diria, como eu falei, a maturidade espiritual explica essa fase. A maturidade espiritual não se mede pela ausência da tentação, mas pela qualidade da resposta. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente, mas já vou responder. Tá. O que acontece? O que nós temos que entender aqui? Quanto mais você alcançou a maturidade, mais instrumentos você adquiriu, para nós ver as armaduras, mais instrumentos você adquiriu para lutar contra o demônio. Quem adquiriu a maturidade espiritual vai entender o batismo de modo diferente, a confissão de modo diferente, a crisma de modo diferente, a Eucaristia de modo diferente. Então, uma pessoa que alcançou maturidade espiritual, quando vai batizar a sua criança, entende que é um ritual extraordinário. Então, tudo será organizado a partir dessa maturidade. A criança vai estar perfeitamente organizada de roupa branca. A família vai estar vestida completamente. O Padre Judá não vai precisar dizer que vai fazer uma túnica de TNT para os batizados e para a primeira Eucaristia, para que os padrinhos venham bem vestidos para a igreja. Porque foi um escândalo das madrinhas que deram seminuas para a igreja, a primeira Eucaristia, no Monte Castelo. Eu não sabia. Batizados a mesma coisa. Então, quem adquiriu a maturidade espiritual entende todo esse processo e entende que não vai precisar negociar com o padre para que o padrinho seja alguém, ou seja, burlar a lei para a coisa. Quem alcançou maturidade espiritual entende que um não faz parte da vida de fé. Então, mesmo que ele tenha algo para realizar e a vida de fé vai acontecer, e, não, de repente a resposta foi não. Não vai dar. Aquilo não vai machucar, não vai magoar, não vai coisar, porque ele entende que isso faz parte do processo da fé. Então, ele está armado para a tentação. Por que está armado a tentação? Porque agora ele está qualificado para responder à tentação. E aí, isso é uma ação muito comum do demônio, né? Você vai lá para batizar a criança. Você pode sair de lá uma testemunha de fé ou uma testemunha do demônio. 99% dos católicos saem de lá uma testemunha do demônio. Por causa de quê? Porque a maioria de nós vai para lá para negociar que o padrinho não seja casado. Aí o padre tem que dizer que é casado. Daí a gente envia os avós para passar a perna no sistema. A gente quer que seja espírita, quer que seja evangélico, quer que seja alguém que a gente escolheu que não tem a menor capacidade para ser padrinho nem madrinha, que está morando junto. A gente mente para a igreja, para o padre, para poder botar o casal que está morando junto. A gente diz que os dois são solteiros, mas já estão morando junto faz um tempão. Nossa. E quando o padre diz não a tudo isso, a gente sai de lá e diz o quê? O padre não presta. E a gente fica falando mal para Deus e todo mundo. Uma pessoa imatura na fé não vai ter essas armas para se proteger. Porque eu pago o dízimo e eu tenho direito. Porque eu pago o dízimo e eu tenho direito. Imaturidade na fé. Então, agora eu não vou nem batizar, porque eu quis batizar, não deixaram. Exatamente, Mas Então, corre o é, risco por de ir isso- em outra igreja por e isso outra que igreja vão batizar. tudo. Por Corre isso o que risco. vão tudo. Corre o Mas risco tudo porque bem, Todo mundo pode batizar. Porque ela vai, Mesmo pode, sendo porque o padre também pode ser imaturo na fé. Porque o padre pode ser imaturo na fé. E aí um padre imaturo na fé, ele faz para agradar os fiéis e não para agradar a Deus. Porque ele não está preocupado com a fidelidade à igreja e a fidelidade a Deus.
E esse é um dos grandes desafios. E aí você se torna a porta para o demônio, para as tentações. Se torna a porta para as tentações. Quer ver pessoas. Nós temos tentação, pecado e concupiscência. Concupiscência é uma palavra nova no vocabulário de vocês, provavelmente. Concupiscência. Vai ter umas 2 palavrinhas novas hoje, que não são novas, coisíssimas nenhuma. Mas no nosso vocabulário, ele está fora. Então, nós temos o seguinte. Primeiro, nós temos a estrutura de tentação. Ela pode ser externamente, ou seja, vir de um ambiente externo. A tentação pode aparecer para nós em ambiente externo. Pode aparecer internamente em termos de memória. E pode aparecer espiritualmente. A tentação, ela não é um pecado em si, mas ela é, então, essa capacidade de nos oferecer um bem que é aparente. Um bem que é aparente. Ou seja, dá a sensação de que vai ser bom. Nos dá a impressão de que vai ser bom. Mas não tem por onde. A dificuldade é imensa. Então, internamente, o que nós podemos ter? Memórias, imaginação, impulso, hábito, ferida, pensamento intrusivos. O que é memórias aqui e tudo isso? De repente você foi machucado por alguém. Machucado lá, uma discussão, uma briga, alguma coisa. E a pessoa, e você ficou com aquilo ali. E aí você agora tem a chance de dar uma rasteira. Chegou aquele momento que você esperou por uma década. Está na sua mão. Qual é a sua tentação? Se vingar. Se você se vingar, você foi vencido por quem? Quem foi que ganhou? Ele ganhou. Você se vingou, ele ganhou. Ele ofereceu para você a tentação. E essa tentação veio de todas essas memórias. E aí você olhou e a sua memória fez todo um rebuscar no passado. E aí você lembrou das discussões, das dores, das ofensas, humilhações, tristezas. E você só precisava dizer assim, tá, vai ser assim. Um exemplo muito claro desse processo de tentação é a divisão de herança, por exemplo. Irmãos que se brigam. Quando chega na hora de dividir a herança, a oportunidade de isso ser justo. Mas vai ser justo? Não. Porque brigou comigo. Mas teu dia vai chegar. Tarda, mas não falha. Vem a cavalo. E aí você chega lá e toma posse dessa tentação. E aí você vai lá e age e está feito o estrago. Quanto ao pecado, já é algo mais comum do que nós conhecemos. Então, o pecado ele pode ser coisas que acontecem a partir do homem, ato do homem, ou ato da humanidade. Ele pode ser na dimensão individual e pode alcançar a dimensão coletiva. Ou seja, pode fazer parte de todo o processo em que nós assumimos relações de convivência nas mais diferentes áreas e ele pode estar vinculado à minha moralidade ou não. Então, o pecado, ele vai mover de modo mais direto toda a minha vida. Daqui a pouco nós vamos dar os pecados mortais e capitais só em termos de aprofundamento. Bom, concupiscência, aí é uma palavrinha nova. E concupiscência é inclinação. Tá? Inclinação a quê? A desordem. Isso é tão importante para a fé que para a concupiscência foi criado as 7 virtudes. As virtudes teologais e as virtudes cardeais. São 7 virtudes para vencer os 7 pecados capitais que são a base da concupiscência. Quando falamos de concupiscência, essencialmente estamos sendo direcionados aos 7 pecados capitais. Todos nós temos uma inclinação a pelo menos um dos 7 pecados capitais. Às vezes aos 3, outros aos 4. Os 7. Na verdade, a gente começa com a caridade assim, mas o sonho mais elevado de que seja só um. Então nós temos toda essa realidade. São 7 pecados e a concupiscência são as inclinações a cometer um desses 7 pecados ou os 7 pecados. Todos nós temos inclinação ao mal.
Não dá de dizer que nós não temos inclinação ao mal. Esse é Todos o nós temos. pecado original. Isso é o fruto do pecado original. O efeito do pecado original. A concupiscência é um efeito direto do pecado original. É uma inclinação natural. Então, assim, não é uma coisa que você adquire. Não interessa. É você recebeu na hora que o espermatozoide uniu com o óvulo e dali para frente não tem nada que tu possa fazer a não ser lutar contra ela. A inclinação sempre vai estar ali. Vai sempre existir. Se não houvesse essa inclinação, essa concupiscência, nós facilmente conseguiríamos vencer o pecado. Todo e qualquer modelo de pecado seria muito mais facilmente vencido se não houvesse a concupiscência. Mas como nós carregamos essa inclinação para o mal, nós não temos onde escapar. Ela vai se fazer constantemente presente na nossa vida. E aí vem as virtudes como esse processo. E para a gente conseguir entrar nesse processo, a gente vai precisar aceitar ser curado, treinar e crescer. E aí, nessa estrutura de 3, a igreja vai constituir todo um processo. Desde o processo da oração, que visa o processo de cura interior, até o processo dos retiros e o processo de crescimento, que é a teologia. Para a cura, a oração. Para o treino, os retiros. E para o crescimento, a teologia. Mas é muito difícil você conseguir encontrar católicos que se disponham a fazer essas 3 etapas de modo prático na vida. A oração enquanto estado de cura, o treino enquanto esse estado de se retirar e o crescimento enquanto teologia. Porque você só cresce conhecendo. Você só se aperfeiçoa praticando, treinando. E você só se cura rezando. Mas rezar, a gente até costuma rezar razoavelmente bem. O problema é treinar. Quando a gente fala para os católicos, vocês vão fazer um retiro de 8 dias de silêncio. É um ótimo exercício de treino. Quem se arrisca? 8 dias sem falar nada. Não, não é botar um recorde. As pessoas que estão lá estão decididas a não falar. Então você vai dar bom dia, vai fazer a primeira pergunta, ela vai dizer, acabou. Dali pra frente você pode ficar falando sozinho. Porque ele está lá, está decidido a não falar. Então, no segundo dia, tu já entende que não adianta querer lutar contra o silêncio. Vai ser tu, os passarinhos, sentados debaixo de uma árvore, e deu. Você tem que começar os 8 dias. 8 dias é que é o bom. 8 dias é que é... Porque depois do terceiro dia, você sem falar, e começa o ciclo da angústia. Aí você precisa treinar toda a sua força, a sua experiência. Consegue? Consegue ficar ali os 8 dias de silêncio? Consegue, com certeza. Bom, no pecado, nós vamos ter 2 tipos de pecados. Bom, vocês já conhecem, nós não vamos nem gastar muito tempo nisso, né? Já estão todo mundo dominadinho, entendidinho, né? Venial, mortal. Venial não rompe, mortal rompe com Deus. E aí nós temos essas condições que vão nos colocar nessa realidade. Quando se trata do pecado mortal, nós temos a matéria grave. Aí aqui é uma coisa que a gente não está muito acostumado. Qual é a matéria do meu pecado? A matéria grave, que envolve aquilo que é, de modo direto, ações contrárias ao plano de Deus. A plena advertência, que é a consciência. Então, o pecado, para ser mortal, você tem que ter plena consciência. É por isso que a missa, o modo mais fácil da gente entender é a missa. Por isso que ir à missa ou não ir à missa pode ser venial ou pode ser mortal. Por causa dessa perspectiva. E você tem que querer. Você tem que querer, você tem que tomar decisão. E ele vai dar a tentação. A tentação é gigantesca. A tentação da preguiça é uma desgraça. É uma desgraça de presente, né? Vai, daqui a pouco quando você se distrai. Conta da missa, né? Como é que é? Se é mortal ou é venal? Se você não for à missa, por exemplo, você está lá e aconteceu algum evento que você tinha consciência de que você devia ir à missa naquele dia, de repente você precisou sair, uma urgência, algo do tipo, você não pôde ter acesso à missa. Pecado venial.
resolve-se meramente com uma oraçãozinha básica na missa, está resolvido. Você está em casa, como nós estávamos, plena consciência de que devia a missa 6 horas, tomado pela preguiça. Pecado. Rodinei, nesse caso, é sempre o demônio que está tentando. O quê? O demônio que está A tentando? preguiça, a tua preguiça ali era um demônio. Sim, sim, sim. Física, tá bom. Fica. Não é só um exercício de consciência. Por que não é só um exercício de consciência? Porque tu vai tomando decisões. Diante daquilo, porque a tua consciência te acusa de que tu deve fazer diferente. Mas aí tu tem a tentação de ficar naquilo dali. E aí essa é a parte da presença do demônio. Ele não te obriga a nada, mas ele só te oferece mais conforto, mais tranquilidade, mais preguiça. E aí tu precisa vencer. Ednei, e se a gente for na missa, chegar lá não é missa? É celebração. Não tem problema. Não tem problema. Vai ter distribuição da Eucaristia provavelmente. Não tem problema. Aí não tem precisa fazer nada. Volta pra casa ou tu fica, né? Não. O que acontece? Ela fica. É o valor da celebração que é diferente da missa. diferente. Você tem. Você teria. Não tem. É porque não tem consagração. Não tem consagração. É porque tem gente que vai, chega lá, a celebração volta. Aham. Ah, tem gente que vai. Não, aí já tá no assador. Aí já tá no Quando vai, assador. a pessoa vai e pergunta quem é o Qual é o padre? padre? Aí. A resposta, então eu vou. Eu vou no lugar. Não, eu vou. Onde é que ele tá? Eu acho que ele tá lá. Então eu vou lá. Eu vou embora. Vai embora, é. Eu vou embora. Não tem problema. Eu vou embora. Bom, o que pode diminuir, então, a nossa sensação de culpa? Estamos lá, continuando, preguiça, tá? Primeiro, vai nos dizer que ela pode ser diminuída pelo fato da gente reconhecer não só a influência do mal, mas a tua decisão de não ir. Tá? Por quê? Porque essa tomada de consciência, ela te deixa preparado para a próxima situação que tu vai passar. Porque haverá uma outra vez que ele vai te oferecer a mesma tentação. Só que agora você já começou a ser vacinado. É que nem doença. Se você não é vacinado, o que acontece? Ela vai vir e vem de novo, e vem de novo, e vem de novo. Mas agora você já está vacinado. Então você vai conseguir estar um pouco melhor preparado para resistir. Por isso, nada de sentir medo. Nada de sentir medo. É muito ligado à ideia, por exemplo, dessa coisa de ter medo de falar do demônio. Você não pode ter medo. Você tem que diminuir o medo. O demônio pode agir, mas não vai te dominar. Ele não vai te dominar. Ele pode te tentar. Mas tu também não pode culpar ele dizendo assim, não, eu não fui à missa porque o demônio não quis que eu fosse. Ele é inocente. Ele só te deu uma tentaçãozinha. Ele não te obrigou a não ir. Ele só te deu a oportunidade. Depois é preciso vencer os hábitos e os vícios. Aqui é preciso entender quais são os vícios a qual você está submetido e fazer o processo da tentação de vencer os vícios. Coisa que não é muito fácil para nós. Por quê? Porque a gente pode vencer por um determinado período de tempo e pode voltar a cair de novo. Mas o segredo é, mesmo que você caia, você deve retomar. Ou seja, eu fui à missa 6 meses direto. Consegui! Com muito esforço e perseverança, mas daqui a pouco chegou naquele domingo igual. Fui vencido. O que acontece? Recomeça. Você caiu, você levanta, você recomeça. O que você não pode é começar a querer achar que aquilo deve ser igual. Pecado mortal, confissão. pra Sim, poder, ciclo sacramental. Né? Sim. Não adianta ir só na missa no domingo, Sim, sem ter se mas- confessado. Mas se você não conseguir tempo hábil para se confessar, Tá. ainda assim vá na missa no próximo domingo. Tá. A única coisa que você não vai poder fazer é comungar. O que você não pode é começar a pensar o seguinte, pá, mas agora essa semana eu não consegui um espaço de agenda nem na minha vida corrida, nem no trabalho, e aí então, já que eu não me confessei, não vou na missa. Segunda vitória. Daqui a pouco você vai se sentir confortável
E aí, para você sair do conforto de novo, para voltar para o processo, vai ser muito difícil. É por isso que você, mesmo em pecado mortal, é melhor você ir à missa do que não ir. Você não vai poder comungar, mas você vai estar lá. E aquilo vai te ajudar a se manter no processo nas próximas vezes que você tiver que superar. O consentimento vai ser marcado e sustentado sobre 3 camadas. Ou seja, quando a gente diz sim, vai estar sustentado sobre 3 camadas. A primeira delas é a sugestão. Então, sempre há uma sugestão. A sugestão é: esse sofá está maravilhoso, o programa de TV está ótimo, o joguinho de futebol está bom. E isso é muito legal, porque nós temos uma cena no Evangelho que expressa perfeitamente isso, que é a transfiguração de Jesus. Jesus está lá em cima, a missão não terminou, o trabalho não terminou, tudo tem que continuar. Mas está um ambiente de paz, de tranquilidade. Está lá Jesus, Moisés, Elias batendo papel. Os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, dizem o que para Jesus? Mestre, está tão bom ficarmos aqui. Vamos armar uma tenda para ti, outra para Moisés, outra para Elias, e vocês vão ficar batendo papo, nós contemplando qualquer coisa melhor nessa vida. A sugestão. Jesus responde a essa sugestão dizendo que vamos descer. Vamos descer. O trabalho precisa ser realizado. Nada de ficarmos ali. É bom estarmos aqui. Não tem nada de que é bom estarmos aqui se a gente tem trabalho para fazer. Se a gente tem a missa para ir. Mas essa sugestão vai vir. Inevitavelmente vai vir. Seja para a missa, seja para qualquer outra coisa. Depois nós temos a complacência, que é ficar alimentando, saboreando ou cultivando, mantendo a imagem na cabeça. E a complacência, ela se faz muito presente no cotidiano da vida, em todos os ambientes, inclusive na missa. Inclusive na missa. Quero desligar o ar. Tá bom. Porque a complacência, ela é esse conjunto da gente criar gosto por alguma coisa num processo de distração. Então, quantas vezes a gente já se distraiu e entrou nesse processo que se chama complacência? Você se distrai, quer ver pai e mãe com filho na igreja, com filho... Você se distrai acompanhando a criança no movimento, e quando você volta, já passou 15 minutos da missa. Você ficou saboreando aquele momento, e quando você retornou, já foi. Nós estamos usando o exemplo da missa, mas fora da missa, um monte de coisa. Terço. É o terço, nem lembrei do terço. O terço é... A complacência no terço é uma batalha a ser vencida, gigantesca. Gigantesca. A gente vai... A mente voa. Foi-se embora. Quando a gente volta, já está na salve rainha. Complacência. O consentimento em si, que é o dizer sim. E aí, a complacência, ela se torna o principal mecanismo, porque a complacência, ela te distrai e tu acaba dizendo sim. Lembram que vocês perguntavam muito, e aí eu vai e volta, me escapava um pouquinho, porque eu sabia que nós ia chegar aqui. Que era, como é que eu digo sim pro demônio, sem ter dito sim? Complacência. Eu entrei na vibe, Na onda dele. e na vibe eu disse sim. E depois que eu disse sim, dançou. Ah, mas eu não lembro. O problema é teu. Ah, mas eu não sabia. Não tem como escapar. Eu disse sim. E aí, aqui, se torna muito próprio para todos os processos de possessão, que nós vamos ver depois. Todos os processos de possessão, desde o mais simples até o mais básico, até o mais complexo. Você vai dizendo gradualmente sim.
ele oferece a sugestão, ele oferece a complacência e você diz, tá ótimo. Tá, vamos. Aí aqui nós temos todo um processo gigantesco que é a problemática, por exemplo, dos psicotrópicos. Maconha, cocaína, crack. Todos os sistemas de drogas se encaixam aqui. São portas extraordinárias para a entrada e para o consentimento. Porque você entra no estado de complacência e você faz acordo com ele, você está lá. Aí estamos aí no ayahuasca. Aí os católicos indo para o ayahuasca dizendo que não ayahuasca, que é lá o chazinho lá na. Verdade, não sei, nem estou sabendo. Tem, vão lá pro chazinho. Só que qual é o problema do chazinho? O problema do chazinho é que você é sugestionado. Qual é o problema da yoga? Todo mundo queria saber por que fazer reiki e yoga é perigoso para a fé. A estrutura, sugestão, complacência e consentimento. Você faz os 3 numa sessão de yoga. Você faz os 3 numa sessão de reiki. Você faz os 3. Você não sabe o que está fazendo, não tem noção do que está fazendo, mas você está na mão de quem conduz. E quem conduz. Aí você está lá, bem bonitinho, bem relaxadinho, bem tranquilinho, a pessoa diz, aceita a presença de uma nova energia no teu corpo. Você disse, aceita a presença dessa nova energia. Você aceitou a nova energia, você fez o quê? Você consentiu. Porque a pessoa não disse que essa nova energia era Deus. Aceita a presença de Deus no teu corpo. Ela diz, aceita a sua nova energia. Foi-se. Aí a pessoa fala, não, mas por que ele está me acompanhando? Eu disse para ele que ele era bem-vindo, ele veio. Uma coisa que ele não nega é convite. Ele não nega é convite. Então, quando se trata da sugestão, a proposta é muito direta e efetiva. Nós temos imaginação, sugestão espiritual. É preciso saber que há uma sugestão espiritual. Há um ambiente cultural. Há o problema do temperamento. O problema do temperamento. E há o problema das feridas. Mágoas, ressentimentos não trabalhados, não curados, não minimizados na dinâmica de vida, são portas para sugestão. Não é só a vingança que aparece na última hora, mas tudo que vem antes, uma estrutura de ato de maldade que você vai sendo indiretamente sendo colocado nessa questão. Por isso a igreja vai entender que a sugestão, ela é um ato moral também, ela é uma aprovação. E um termômetro de que se você está apto ou não para vencer o mal. Então ela vai se fazendo de modo direto. É um termo que usado, exemplo muito claro, um pássaro que chega, lindinho, um canarinho da telha que para lá na frente da casa e fica assobiando para mim a noite inteira. Eu decido se eu vou botar ele para dentro de casa ou não. Aí eu botei ele para dentro de casa, ele quietinho, bonitinho, arrumadinho. Daqui a pouco ele começa às 5 da manhã a cantar. E eu quero dormir até às 8. O que ele começa a fazer com ele, eu vou parar, cara. Mas eu agora já me apaixonei por ele. Como é que eu tiro ele da minha vida? Não tiro. Não vai ser mais tão fácil. Eu tenho que passar por todo o processo, todo o trabalho, todo o trabalho. Por isso a sugestão ela é tão perigosa. A complacência está ligada ao consentimento e o combate interior. Porque a complacência envolve o meu estado de pensamento, né? A complacência não envolve eu estar fazendo alguma coisa, envolve eu estar pensando. Viajando na maionese, é o termo da complacência. Estava viajando na maionese. E normalmente nós estamos viajando na maionese. E aí você vai ter essa demora de agir.
Por isso a complacência é demorada, porque você demora a tomar consciência de que você está no barco furado. Você acha que tudo está indo muito bem. Tudo está indo muito ótimo. Tudo está tranquilo. É o católico que vai no centro espírita, mas foi tão bom, foi tão bom. Conversei com a minha mãe, ela já faleceu faz um tempo. Ela psicografou para mim uma cartinha, contando tudo, ela contou tudo, coisa que eu nem lembrava mais. Eu vi um lugar que o cara sobre isso, assim, na verdade, não é a mãe dele que escreve, é o diabo que escreve o nome da mãe dele. O demônio Sim, fala isso, fala aquilo. para o catolicismo é muito tranquilo. Porque não tem conhecimento, né? Sim, sabe? É o observador, sabe tudo. É só sussurrar no ouvidinho ali e fazer a transcrição. Fazer a transcrição. E a complacência ela vai gerar isso. Você vai estar lá, você vai ter um interior, você vai ter aquela sensação, vai ter aquele deleite, aquela tranquilidade, ficar lá viajando. E aí você vai ter todo esse processo. E é por isso que a complacência ela é uma das pautas muito próprias do demônio, principalmente quando se trata dos exercícios espirituais. Os exercícios espirituais que a gente realiza, eles são atingidos de modo direto pela complacência. Porque quanto mais você quer focar naquilo que você está fazendo, mais você viaja. É por isso que na hora da consagração não se fecha o olho. Fechou o olho, acabou Jesus. Você vai entrar no estado de complacência. E quando você se der conta, muitas vezes, o padre já está dizendo Pai Nosso. E você passou toda a oração eucarística em estado de complacência. E estava bom. Porque você fechou o olho, você se distraiu. É porque tem que olhar, né? Se distraiu e Tem acabou. que adorar naquele momento. Uhum. Tem que contemplar. Você se distraiu, foi-se embora. Tem que orar naquele Não teve para onde você escapar. Agora vou. Por que que ela é tão complicada para nós? Primeiro porque ela não é grave, né? Ela não é grave, é uma distração. Como é que se luta contra uma distração? Concentrando. Mas e aí? E para concentrar? Já Já tentou dormir com insônia? É, Ah, que coisa. Dormir com insônia é desafiador. Ai, mas quanto mais quer concentrar, pior fica. Pior Ai, fica. É mesmo trabalho. Então ali, tu tem que concentrar naquilo ali. Parece que tudo ao redor amplifica. O passarinho cantando lá na rua, parece que o som dele tá do lado da tua orelha. Amplifica tudo. Como você concentrar nessa situação? Não tem por onde. Aí você vai ter um coração que se acostuma. Então é comum você ir à missa e se distrair, porque agora você já se acostumou a se distrair. Você já acostumou a se distrair. Quer ver agora com uma maquininha chamada celular, né? Tem gente que vai para a missa e fica com o celular a missa inteira batendo foto. Cada movimento que o padre faz é uma foto. E aí você fica lá e o padre também vai para a missa com o celular. vai. Advogado de fiquei algo. boba também. Fica Mas com a o celular. chat GPT. Direto pro É. celular. Direto pro celular. E aí tá se fazendo a liturgia da palavra, tá ele navegando. Que ridículo. Vou dar uma roladinha no feed aqui pra ver o que tá É. acontecendo. Um ex-colega meu de sacerdócio, ele fazia isso com uma naturalidade que era extraordinária. Extraordinário. Ele sentava, ele terminava a oração para a primeira leitura, ele sentava, tirava do bolso o celular e ficava ali. Até o canto de aclamação. Começava a cantar o canto de aclamação, às vezes ele estava distraído, aí o coroinha tocava nele, ele levantava. Pois E é, né? lá Pra pra que rezar. não deixa esse celular de lado, gente? Não tinha uma missa que ele não ia com o celular. Sim, Toda missa ele ia com o celular. o nosso tá ali na frente, ali, celular. Direto. Porque não consegue ficar desprendido. E aí, acostuma-se a gostar, né? Acostumou-se a gostar. Vai se fazer o quê? Torna o consentimento automático. Ou seja, já que você está distraído, você vai simplesmente aceitar, vai dizer sim, pronto, vai ser uma coisa que é
Você vai vivenciar, vai praticar. Não tem muito o que fazer. O consentimento, eu disse sim, é sempre um ato interior, por primeiro. Então a igreja vai dizer que a gente peca em pensamentos, né? A gente realiza pecado em pensamento. Por quê? Porque você vai ter esse consentimento que muitas vezes ele é interior. A maioria das vezes é interior. Primeiro a gente diz sim no interior, para depois a gente dizer sim no exterior. Então, normalmente a gente diz sim no interior, e às vezes diz não no exterior. E a igreja vai dizer que isso está sempre muito ligado à ideia do eu quero, eu aceito, eu escolho. O consentimento vai estar sempre ligado a essa realidade. Porque ele está vinculado à complacência. É só porque você é complacente que você consegue exercitar isso aqui com uma certa facilidade. E não é fácil deixar de exercitar a complacência. É muito difícil. A gente não se distrai. Porque o grande segredo do diabo é que ele criou todos os mecanismos possíveis na modernidade para que a gente viva a maior parte do tempo da nossa vida em estado de complacência. Nosso nível de capacidade de discernimento hoje diário é praticamente nulo. Porque a gente é distraído o dia inteirinho. O dia inteiro. Você está no trabalho, você é distraído. Tudo acontece para que você se distraia. Tudo. Um monte de coisa acontece para que você se distraia. Você está em casa, um monte de coisa acontece para que você se distraia. Você vai dormir, um monte de coisa que acontece para você se distrair. Até o sonho de noite, se depender do modo como você viveu o dia, ele também te distrai. Normalmente o sonho à noite era o lugar onde Deus mandava os anjos para mandar mensagem. Hoje, Você é louco, eu compensa. Olha, É louco. nem os sonhos. Não tem tempo. Acorda umas coisas assim, pé na cabeça. sim, porque a gente mantém um estado de complacência do dia, de noite também. Fecha os olhos e continua com aquela mesma coisa e a cabeça não para. E aí fica naquelas maluquices e acabou. Você não tem mais para onde se escapar. São Tomás vai dizer que portas para a entrada do demônio na nossa vida estão ligadas ao cansaço, ao estresse e a hábitos que reduzem a liberdade. Então, a grande arte do demônio foi o quê? Nos cansar. Quanto mais cansado você está, maior a chance dele vencer. Você já viu uma pessoa cansada, como é que ela fica irritada? Uma pessoa estressada. Uma pessoa estressada. E interessante, nós estamos em maio, né? Mas a maioria de nós já está em stand-by. A nossa bateria já está menos de 40%, ali 30 e pouco. E a gente já começa a botar em stand-by. Nós estamos na metade do ano. Até dezembro. Quando chegar de setembro para frente, a gente vai andar no 1%. Anda no modo automático, não tem mais o que fazer. É, 1%. Você não presta mais atenção. Tu Você chega não de presta manhã, mais da atenção. hora que tu acorda, tem hora que tu vai dormir, a coisa para resolver. É? Meu Deus. E a ideia era essa mesmo. Quanto mais coisas a gente tem para fazer, mais. Tanto é que alguns teólogos defendem que, por exemplo, um dos princípios da Revolução Industrial que foi tirar de nós os 2 ciclos de sonos é uma coisa demoníaca. Porque com os 2 ciclos de sonos, quando você acordava de manhã, você acordava impecável. Porque você dormia cedo. E agora, quando você acorda de manhã, você A mãe amanhece. costuma Trabalha dizer nisso, como é que eu vou? a mãe costuma dizer que eles iam dormir com as galinhas e acordaram 3 horas da manhã, tá? Porque era cabeça. Porque 6 horas tá tudo na cama, é bem verdade, né? Na roça, principalmente, o pessoal tem muito esse hábito. Vai dormir cedo, porque de manhã tem que acordar cedo. Se você andar em 6 às 3, vai dar 9 horas, não, 8 horas. 9 horas, 6 às 3, 8 horas. É um hábito. E enfrentava o dia inteiro lá na labuta. Dormiam em média 10 horas por dia. 6 horas a gente ainda está trabalhando? Sim, É. 6 horas a gente ainda está trabalhando. E não tem para onde escapar.
Não tem para onde fugir. Tem que dar horário curso agora. Sim. Sim, sim. A gente sim. já tá dormindo uma hora. Já era para estar, dormindo. tudo dormindo, já era para estar todos dormindo. O quinto sono. E no quinto sono, exatamente, já era para estar todos dormindo. Vai ler naquela noite, à noite, o cara já. Eu dormo aquela noite que você liga Ah, meia hora, 1 hora, 3 horas da manhã. Amanhã, não É tem. gente passando lá e não tem, cara. Não tem que estar. Não, não tem para onde escapar. O processo ali é complicado. Depois vocês acessam isso aqui. Porque são 66 slides, eu só cheguei no 21. Para hoje. Hoje é 66. Pra hoje. Você não chegou no Vou até 20. melhor. Pode. Não, é porque eu me A gente já vai entrar empolgo. no sono. Eu me empolgo, aí eu vou lá fazer o conteúdo, aí eu vou, não, isso aqui eu não posso deixar de botar, isso aqui eu não posso deixar de botar, isso aqui eu não posso deixar de botar, isso aqui eu não posso deixar de botar. Aí, quando eu vi, estava em 66. Eu disse, deixa ali depois eles acessam, por isso que eu já mandei lá para vocês direto no grupo. Depois vocês acessam e vem o restante. Bom, se existe esse combate, vamos às armas que a igreja oferece para a gente usar como combatente. Primeira arma, vamos rezar. Rezar. Para insônia funciona com a beleza, né? Sim, principalmente o terço, né? Isso aí. Começou a rezar, não tem. A partir de Mateus 26, 41, vigiar e orar, Jesus vai dizer que é preciso manter-se atento, então a vigília, e aqui a gente precisa entender, né? E aí, com demonologia, vocês entendem que o vigiar de Jesus não é aquilo que a gente pensava, porque o ladrão sabe-se muito bem quem é, e ele está à porta toda a vida. Ele não vai aparecer daqui a um século, ele vai aparecer, está lá hoje, agora, nesse exato momento. Que essa vigilância está direcionada ao mal e não direcionada às coisas do mundo. Quando a gente vai na missa, o padre tem a tendência de falar da vigilância no sentido da gente cuidar das coisas materiais. Das coisas do cotidiano, do dia a dia, do cuidado de não cometer pecado. Seja vigilante para não cometer pecado. Seja vigilante para isso. Mas não se trata de ser vigilante para não cometer pecado. Aqui se trata de ser vigilante porque os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz. Fique atento, porque senão você vai ser pego. Mantenha os olhos abertos, porque senão você vai ser tomado e não vai ter para onde você querer escapar. Por isso, práticas que você deve fazer no cotidiano. Primeiro, sempre faça uma oraçãozinha repetida. Sentiu que o barco está naufragando? Escolhe uma jaculatória que seja da tua sintonia espiritual e vai. Ou confia, ou salva, ou socorre, ou vídeo Espírito Santo. Sempre lembre de invocar. É na mesma dinâmica que os antigos diziam para a gente não chamar o nome do demônio, né? Então, não dizer palavrão. Se dizer palavrão, tapa na boca. A jaculatória funciona do mesmo modo. Você, em vez de invocar o mal, você invoca o bem. Você está só ali invocando de modo constante. Fazendo uma oração maior, pelo menos uma oração, se não consegue falar por causa do trabalho e tudo mais, dá uma paradinha, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, e faça uma oração. Normalmente de entrega, coloca-se na presença de Deus, e faça uma que você consiga decorar. Ou uma que você consiga relembrar sempre, para que você não fique se perdendo, porque você vai ter o problema da complacência. E aí, essa coisa que a gente observou dos evangélicos, não, eu vou rezar quando eu não falar do meu jeito. Nunca você reza direito. Porque você começa a rezar, você se distrai. É tomado pela complacência. Lá se foi. Eu gravei um áudio meu Hum. falando, daí eu vou lá no WhatsApp e coloco meu áudio escutando a oração. É uma ótima técnica. Você vai escutando e o cérebro vai memorizando, a voz já é conhecida, ele memoriza mais rápido, vai funcionando perfeitamente bem. Exame de consciência. Sempre fazer exame de consciência ao final do dia. Sempre fazer exame de consciência. Exame de consciência com listinha. Não é sem listinha. Exame de consciência com listinha. Saber exatamente aquilo que você está fazendo. Por quê?
Porque a complacência. Complacência é safada sem vergonha. Você vai esquecer dos pecados daqui a uma semana. E você vai voltar para o mesmo buraco, porque ele vai oferecer a mesma coisa, porque sabe que você gosta daquilo, ele vai oferecer, e o que vai acontecer? Lá foi ela foi. E se você faz, você ao menos vai estar lembrando constantemente daquilo que está vivenciando. Segunda arma, sacramentos. O batismo, sacramento contra o pecado original. Depois toda a estrutura, Eucaristia, unção dos enfermos. Unção dos enfermos, todos já receberam, né? Eu não. Eu recebo um monte. O hospital, Padre Márcio adora dar unção para todo mundo, ele vai lá e vai ungindo. Está curado, está salvo, ele vai... Não, aquele é unção do... Não, é unção dos enfermos. A unção dos enfermos tem duas dimensões. A unção para a saúde, que na verdade as duas são para a saúde. Então, a unção para a saúde e a unção para quando você está morrendo, que é para a saúde física e para perdoar pecado, que é a extrema unção. Mas a gente está acostumado com a extrema unção e todo mundo pensa que a unção dos enfermos é a extrema unção. Quando está morrendo. Eu acho que A unção do enfermo é para quando tu está doente, está gripado, está com dor de cabeça, está com dor de barriga. Tipo quando o padre Sérgio chama lá para passar o óleo, dar uma bênção. Pode ser não. Ele pode dar a unção dos enfermos. Ele pode dar a unção dos enfermos na missa dos doentes. O padre Raimundo dava a unção dos enfermos na missa dos doentes. Sim. É quando a gente ia ver. Toda a missa dos doentes, o padre Raimundo dava. É dessa forma. Então, Você tem que chamar o padre lá em casa. toda a estrutura sacramental, ela ajuda a nos proteger dessa realidade que é o pecado e aquilo que nos afasta de Deus. A confissão é cura e fortalecimento. Então, tem que se confessar. Não é para estar lá toda semana. Ou todo dia para o pai dizer assim, vem com o mesmo pecado de novo. Mais 15, 20 dias, 30 dias, sempre tem que estar. Por isso o exame de consciência. Você fez o exame de consciência cotidiano, fez o exame de consciência de todo dia, você vai chegar lá no final da semana, você vai ter noção de qual o nível de pecado que você tem. Se você tem uma noção do que é o pecado mortal e do que é o pecado venial, você vai saber, nessa missa vai dar de eu ir, nessa missa eu vou, mas não vou nem comungar porque a coisa não tá boa. Essa semana a boca não foi boa. Você então tem condições de entender qual é a dinâmica e aquilo que você está vivendo. É preciso tomar cuidado com o escrúpulo. O que é o escrúpulo? O escrúpulo é quando você coloca um peso sobre um pecado, quando ele não tem aquele peso. Vamos para a missa de novo, que é mais fácil de entender. Você planejou tudo e para a missa, está tudo arrumadinho, tudo certinho, tudo daqui a pouco. Falta 1 hora para você sair de casa. Chega quem? Sua mãe, seu pai, seus irmãos e invadiram a casa. E aí agora? É pecado mortal você não ter ido à missa? Para quem tem um escrúpulo muito grande, vai considerar pecado mortal, porque vai se sustentar pela frase de Jesus que diz que é preciso deixar o pai, a mãe, a família para seguir ele, e aí a pessoa vai ficar sofrendo porque naquele dia não conseguiu deixar nem o pai, nem a mãe, nem a família para ir à missa. Isso é escrúpulo. Quando você coloca um peso exagerado sobre um pecado que não é tão pesado assim. Você precisa saber dosar e entender este peso, senão você vai ficar. E aí você começa a ter gestos, atitudes e comportamentos que são terríveis. Eu nunca esqueci, uma vez eu fui confessar e eu estava passando por um período bem difícil assim, na minha vida, né? A gente sempre tem aquele marco na vida, né? Da virada de chave, assim, mas não acredito em conversão de um dia para o outro. Né? Foi uma construção, mas eu colocava bastante culpa, né? Tipo assim, meu Deus do céu, se eu blasfemei, aquilo não tinha mais salvação. Eu pensava dessa forma, quando eu tinha lá meus 15, 16 anos. E uma vez eu fui confessar e eu nunca esqueço a frase do padre. Ele disse assim, Deus já te perdoou, mas tem que te perdoar para ter paz.
O escrúpulo tem esse efeito de Era colocar. terrível, não ia, colocar não um queria ir peso mais pra igreja, excessivo. já vendo? Porque achava que era mais bonito. Tipo, a gente não é, mas assim, eu digo, né? Não queria botar pra lá porque achava que não era certo, nem tava dentro. Um escrupuloso, normalmente, ele transforma pecado venial em pecado mortal. É, Qualquer pecado, para ele, se torna pecado mortal. Se ele não tivesse, se ele não conseguiu rezar do jeito que ele devia rezar, se ele se esqueceu de se ajoelhar no ato penitencial, ele já não comunga mais, se ele naquele momento, porque aí tem a o excesso de zelo também. excesso de zelo. Porque aí tem a complacência, né? A complacência nos persegue. Aí tá lá, era para tu te ajoelhar, tu errou por 10 segundos o tempo da ajoelhação. Bateu a sineta, era para tu já estar de joelho, tu não tava, aí pronto, não foi completo do jeito que deveria. Já não posso mais comungar. Já não posso mais fazer isso, não posso mais fazer aquilo. Esse é o que vive em função do escuro. Esse excesso. A nossa igreja, ela só fala que é pra gente se confessar uma vez por ano, Sim? No mínimo, né? né? Mínimo. Uhum. Aí faltam 10 missas, eu só confesso uma vez por ano. Os pecados. Mas não se trata de. E até um pouco tempo atrás, a confissão era comunitária. Era voluntário. Mas a problemática não é a quantidade que você confessa. A problemática é a quantidade que você se qualifica para ir para o céu. Você não confessa pela igreja, você se confessa por você. Você morre no intervalo. O que que se deve fazer? Você passa por toda essa estrutura sacramental, Eucaristia, batismo, crisma, confissão e tudo mais, não é para a igreja. Essencialmente é para te tornar melhor. Todo o processo não é pensado para a coletividade que se salva. Por isso a salvação é individual. A graça é coletiva, mas a salvação é individual. Eu não posso salvar ele de jeito e maneira. O que eu posso é ajudá-lo na caminhada. Mas se chegar num determinado momento e ele disser que não quer ir mais, eu não posso fazer nada, porque eu não posso interferir no livre-arbítrio dele. Ele está tomando a decisão. Então a igreja não interfere no nosso livre-arbítrio. Por isso a proposta é de uma vez por ano. Os outros... Até porque se for tudo católico que ia fazer confissão, o padre precisa. Não. Vai ter que ter padre Tem. pastor, né? Padre tem. Não somente tem, como vai ter. Porque o que acontece? Hoje o problema não é a falta de padre para o sacramento da confissão. Não, é porque o padre não tira tempo para atender as confissões. O padre está preso Não tem na ninguém. burocracia, está preso na estrutura da paróquia, está preso na estrutura de preparar a festa, estudar isso, estudar aquilo, aquilo. Agora, se o padre parasse, e confissão é uma coisa prática, é porque a gente confunde confissão com orientação espiritual. Então, confissão normalmente leva entre 1 e 5 minutos. E a última eu levei lá, Então imagina, os 10 mandamentos. então imagina que em 1 hora, se fosse uma pessoa confessar a cada 5 minutos, daria quantas pessoas? Em uma semana, em um mês. Porque o padre não vai te aconselhar, ele só vai ouvir. Só vai ouvir, adaptar ali a penitência, aconselha quando é um pecado gravíssimo, tipo, eu cometi um aborto, estou sem rumo. Se tiver uma fila grande de confissão, o padre orienta que você venha num outro dia. Eu tava olhando, quem é que tá mandando mensagem, meu Deus? O que aconteceu? Ela deu uma água. Aí, o que aconteceu? O que acontece? Eu cometi um aborto, agora a minha vida está fora de rumo. O padre, então, deveria orientar o quê? Olha, tem mais 40 na fila esperando para confessar. A gente vai, então, agendar o horário, passa ali, conversa com a secretária, deixa o horário agendado, que eu vou atender você em 1 hora. Mas aí você imagina, mesmo aqui, olha só, Tubarão tem quantos? 100 mil habitantes, certo? Quantos padres nós temos em Tubarão? Atualmente, se eles fossem parar para atender confissão, nós temos Monte Castelo 2, Oficinas 2, 4, Borrotes 2, 6, Humaitá 2, 8, São Martinho 1, 9, Passagem 2.
2. Vai dar 11, né? 11. 12. Catedral tem 1, 2, 13. 13. Tá. 100 mil, agora bota 100 mil. 100 mil por 13 já vai dar quantos? Aí você separa os evangélicos. Então descemos lá com os 80 mil. Tá? Que estejamos em termos de 80 mil. Desses 80 mil, vamos tirar em torno de 20 a 30% de que não tem interesse nenhum em confissão. E que nós ficássemos algo em torno de 50%. 50 mil para ser atendido por 13 padres. Quantas pessoas o padre precisava atender por dia para atender todos no ano? 3.800. Por dia? É? 50 mil por 13. 50 mil por 13, 3.800. É? 3.800. Por 365. Agora, teve de 365. 10. Proporcionalmente seria isso. O padre atenderia algo em torno de 10 pessoas todo dia na confissão. Mas o padre tem condições de atender algo em torno de 200 pessoas por dia na confissão. Faz 200 vezes 365, para ver quanto é que ele atenderia por ano. 73 mil. Um padre. Segunda folga. Um padre atenderia durante o ano 73 mil pessoas. Então, se você se conversasse só uma vez, você, com um único padre, você atenderia toda a cidade de Barão. Você tem 13 padres para atender a cidade de Barão. Mas é por isso, é porque eles falam em muitas coisas que não é função do padre e daí não tem um tempo hábil para atender as confissões. Como o povo também não sabe como se confessar, o povo vai para a orientação espiritual. Aí tu tem 3 para atender e tu atende só os 3 no meio-dia inteirinho. Tu começa atendendo primeiro às 7 da manhã, ele já fica contigo até às 9. Vai ser. Eles trazem o pecado desde o pé. Porque é a orientação espiritual, eles fazem toda a narrativa do pecado. Conta por quê, conta para quê e tudo mais. Mas seria possível. Por escassez de padre, não é o fator crucial. É a função que está equivocada e o entendimento da confissão também está equivocado. Essas coisas, tipo assim, isso é pecado, isso é pecado, não pergunta disso. É porque a gente não tem essa dinâmica, esse entendimento. A gente não tem esse entendimento. E aí você vai ter todo esse processo de dificuldade e de possibilidade. Bom, Por isso que ele por isso que ele deita e rola. A gente não se confessa. Né? Confessa, Confessa errado. Não se confessa. É tudo que ele pediu. Terreno fértil. Nós não nos preparamos, não nos armamos, não fazemos sacrifício. Aí a mortificação ou penitência para nós é brincadeira, faz de conta. O padre não dá uma penitência séria. O padre não dá uma penitência séria para a gente vai lá e confessa. E aí é uma sensação de decepção do fiel, né? Ele vai lá e se confessa esperando de realmente que o pecado que ele se arrependeu vai ter para ele um sacrifício, um exercício para ele fazer. O padre diz, não, reza 2 para nós, 3 da Maria, tá bom. Mas eu já rezo o terço e Mas também não se ouve falar do capeta na missa. Não se ouve falar nem de corpo nem de Sim, porque mas não é só por causa. É porque se falar, metade da igreja some. É só tu lembrar da aula, você estava na aula quarta-feira. É só lembrar na aula quarta-feira. Ver o Nefários. Eu sugeri para vocês assistirem na passagem. 90% dos que estão lá, e já estão há 1 ano e meio comigo, não assistiram o Nefários ainda porque tem medo de ver o Nefários. Eu também tinha, mas daí eu tinha um terço, a Silvana e um sonho. Aí eu consegui assistir. Aí eu vi que não era tão ruim, agora eu não fiz. Não, mas Aí o porque outro tinha não, um terço, a Silvana, meu marido e o sonho. Eu vou acrescentando assim um suporte. porque não é um filme que o demônio sai da tela, que vai ser aquela coisa. Mas é a palavra possessão e demônio. Ó, por que tem muita gente que não faz o curso de demonologia por medo? Eu comecei assim, então. E o porquê que tem que ser o contrário, porque tira o medo das pessoas. Claro que né? Sabendo das coisas que vai.
encarar o demônio de frente a frente, assim, ó, não vai ficar com aquele pavor, de que é isso que ele quer. Né? Por isso para nós é difícil. Isso daqui desapareceu por completo da fé católica. Mortificação. Porque foi entendido que mortificação era desprezo para com o corpo. Então, desprezo para com o corpo, meu corpo, minhas regras, logo a minha regra é never. Jamais. Não vou fazer mais mortificação. Por quê? Porque mortificação na prática, ela é educação do desejo, treinamento da liberdade, reparação amorosa, abertura para um amor melhor e maior. Porque a dor é uma lembrança do meu esforço cotidiano de vencer o pecado que habita em mim. Por isso também era feito às escondidas. Não era público para dizer, olha que bonito, eu estou me mortificando. Tirando um ou outro, porque ainda hoje tem, por exemplo, na Indonésia, ainda tem lá 2 países que eles fazem mortificação pública. Mas a mortificação normalmente não era pública. Ela era muito mais privada. Havia muito mais. Hoje, você dissesse, não, vai fazer uma semana de mortificação. É silício, né? Silício? Silício. Na perna. Eu estava lembrando agora. Ela vai olhar a pessoa vai olhar para o padre e vai dizer, você deve estar doente da cabeça. Não está funcionando. Ou eu vou dormir essa noite no chão, sei. Vou dormir no chão seco. Verdade. Os santos faziam isso. Assim. Vou largar o meu conforto. Não. Sacrifício zero. Sacrifício zero. Para nós não nos cabe a ideia de que vamos fazer sacrifício, que vamos mudar. Nós não temos essa perspectiva e nem gostamos dessa ideia. Por isso o jejum se tornou algo fora de parâmetro. A gente não consegue entender mais o jejum. Por isso a gente não faz jejum, a gente faz regime. Ou jejum intermitente, ou jejum... Aí, bom, a gente foi mudando o nome para não vincular ao espiritual, porque se vincular ao espiritual tem que levar a sério. E se é só material, eu faço do jeito que eu acho que deve fazer, do jeito que me orientaram, do jeito que eu entendi que deveria ser. Aí eu fiz, deu certo, deu. Se não deu certo, também não deu, também não tem problema. Porque imagina... Carregar culpa. Não vou carregar a culpa. Eu fiz lá o meu jejum start, não deu. Fiz lá o meu jejum intermitente. Perdi só 500 gramas. Paciência. Vamos pro próximo. Agora, se é espiritual. Não comer carne na sexta. O ano inteiro. Todas as sextas-feiras. É disciplina. Principalmente porque tem churrasco na sexta-feira, que todo mundo... E a Tu palavrinha vai pro não pode churrasco falar. sem comer carne. Não pode falar. Sentindo o cheiro. Sentindo o cheiro. Sinta aquele cheiro. E é uma batalha. Aquela costelinha. Ah, De chão. Só que eu vou te falar uma coisa também, tá? Tem gente que fala assim, ó, não come carne, mas... Sentindo o cheiro. Sentindo o cheiro. Sinta aquele cheiro. E é uma batalha. Aquela costelinha. Exercícios de mortificação. Dormir na hora certa. Isso é um exercício de mortificação de primeira. Dormir na hora certa todos os dias e levantar no mesmo horário. Tem um horário fixo para dormir e um horário fixo para levantar. Não, agora no inverno é que vai ser uma maravilha. Eu já estou me vendo. Levantar às 6. Agora, e para levantar às 6. Ai, Só na força do Espírito Santo. só. Por isso é um exercício de mortificação. Porque não é fácil de ser feito. Dormir no horário, dar no horário, não é dado a nós queres mortais. Hein? Só de abrir os olhos, não está na imaginação. O quê? Só de abrir os olhos. Botar uma venda? Cuidar. Botar uma venda. Botar uma venda. Ah, Mas não é uma venda. Bota pra dormir. Sim, eu amarro o lencinho. Não é uma venda no sentido material. É uma venda no sentido espiritual.
Custódia dos olhos significa evitar olhar para as coisas que te causam concupiscência. Evitar olhar. Então você vai evitar tudo aquilo que causa distração. Então, para nós, por exemplo, uma questão de custódia dos olhos, tela de celular. Seria excelente se a gente conseguisse aplicar a custódia dos olhos para a tela de celular. A gente não consegue. Aí a gente fica lá na telinha sedutora. Rezamos?